Olá, meus queridos, olá, minhas queridas, que satisfação ter você aqui em mais uma aula do nosso canal. Meu nome é Fábio Santos e eu sou professor de História. Na aula de hoje, pessoas, nós vamos tratar de um dos assuntos que mais são importantes sobre a história do século XX, que é a ideia dos regimes totalitários, em especial os regimes totalitários de direita. Mas hoje, a gente vai tratar de alguns dos regimes que a gente não costuma tratar muito, ou então não se dá muita atenção, por não ter reverberado de uma forma tão forte quanto os regimes nazifascistas de Itália e Alemanha. Hoje nós vamos falar sobre o fascismo português. Quando nós começamos a falar de fascismo português, nós temos que voltar um pouco no tempo. A gente não pode simplesmente chegar e falar desse sujeito chamado Antônio de Oliveira Salazar, que daí vem o nome salazarismo. Nós precisamos voltar um pouquinho no tempo para entender o que deu condição para que os portugueses pudessem optar por uma forma de governo como essa. Bom, o fascismo português, pessoas, tem raízes nos problemas que aconteceram ao longo de Portugal, ao longo do período entre 1910 até mais ou menos 1926. Bom, Portugal começou a fazer uma nova república no ano de 1910, abandonando em definitivo o regime monárquico como forma de governo. Só que essa não é uma república, infelizmente, que dura por muito tempo, de uma forma muito segura. Ao longo dos anos 10 até a metade dos anos 20, a República Portuguesa vai sofrer uma série de problemas. Ela é marcada por profundas instabilidades políticas. Algumas delas existiam já desde o início da década de 1910, por pessoas que eram contrárias à formação do regime republicano. Entretanto, as rivalidades continuam e começam a ficar cada vez mais pesadas após a Primeira Guerra Mundial, sobretudo por causa de vários fatores que estavam acontecendo na própria Europa. Quando a gente fala de regimes totalitários e o nascimento do fascismo na Itália e do nazismo da Alemanha, nós falamos sobre a crise da democracia liberal como um todo. Nós falamos da crise do liberalismo econômico, nós falamos da descrença da população europeia como um todo nos métodos tradicionais e liberais de democracia. Essa mesma coisa que está acontecendo nesses dois países vai acontecer também em outros, como por exemplo Portugal. É nesse momento que você tem entre esse período de 1910 e 1926 uma descrença total, sobretudo na chamada democracia liberal. Essa democracia está começando a ficar totalmente carcomida na mente dos europeus. Em Portugal não seria diferente. O problema é que ao longo dos anos 20, tanto grupos de esquerda, vinculados inclusive ao comunismo e ao anarquismo, começam a rivalizar com grupos de militares, que eram defensores de um Estado mais centralizador e, consequentemente, de regimes mais nacionalistas, semelhante ao que já existia na Itália. É nesse momento que você tem a intensificação destes confrontos, não só de pessoas vinculadas aos regimes de esquerda, como por exemplo já existente na União Soviética, mas sobretudo por indisciplina de militares portugueses, que estavam insatisfeitos com todo esse confronto e com toda essa situação de esquerdização da nação portuguesa. No ano de 1926, para ser mais preciso, no dia 28 de maio, acontece um golpe militar chefiado por um sujeito chamado Oscar Carmona. Esse sujeito vai liderar um grupo de militares portugueses e vai derrubar o governo que estava constituído naquela época. E aí, a partir de 1926, ele vai instituir aquilo que ficou conhecido como Ditadura Nacional Portuguesa, que é uma ditadura que, oficialmente com esse nome, vai durar apenas 7 anos, entre 1926 e 1933. Mas o período de ditadura dentro do mundo português só vai acabar em 1974. Mas isso a gente já explica como. Durante esse período, o que nós precisamos entender é que este golpe de Estado é liderado por pessoas que têm cunhos ultranacionalistas e de militares que eram insatisfeitos com a situação de esquerdização que existia dentro da nação portuguesa. Oscar Carmona, quando recebe esse governo, ele vê que a situação econômica de Portugal é péssima. É nesse momento, então, que o Carmona recebe a recomendação de chamar para o Ministério da Economia um professor de Economia e Direito da Universidade de Coimbra. E o seu nome é Antônio de Oliveira Salazar. Professor extremamente competente e muito respeitado dentro das universidades portuguesas, Salazar também tinha alinhamento com a ideologia dessa ditadura nacional. Salazar, então, aceita o convite e torna-se ministro da Economia do governo de Oscar Carmona no ano de 1928. A sua política, como nós vamos mostrar aqui, é uma política de controle de gastos públicos e aumento de impostos. Então, nesse momento, ele vai querer fazer com que o Estado português arrecade mais e gaste muito menos.
o nosso amigo Salazar ele vai conseguir um êxito muito positivo, mesmo em meio à crise econômica estourada lá na década de 1920. O Salazar, logo no seu primeiro ano, entre 28 e 29, ele consegue um apoio muito positivo às suas medidas, sobretudo porque elas deram certo. O Estado português conseguiu equilibrar boa parte de suas contas públicas e, consequentemente, o aumento de impostos conseguiu fazer com que a balança pudesse estar equilibrada. Então o Estado português conseguia pagar suas contas e conseguia de alguma forma tentar investir na economia, o que foi muito positivo. Posteriormente, todos esses benefícios causados pelo Estado português acabaram se refletindo em outras coisas. Salazar era muito bem visto pela mídia portuguesa. E esse apoio da mídia portuguesa à sua visão de mundo, foi muito importante, inclusive, durante o seu momento de ditadura, que a gente vai conhecer já já. Essas medidas no início são muito bem sucedidas e isso alavanca Salazar dentro da sociedade portuguesa, a ponto dele ser mais respeitado e bem quisto do que o próprio Oscar Carmona. Salazar chega para o Carmona e propõe a criação de medidas que evitem a volta do regime constitucional, ou seja, que o regime ditatorial iniciado aqui em 1926 continuasse por mais algum tempo. É nesse momento, então, que é criada a chamada Frente Nacional, que é nada mais do que um partido com tendências fascistas. Essa Frente Nacional também pode ser conhecida por um outro nome, União Nacional. O general Carmona gosta dessa ideia e acaba se criando a chamada Frente Nacional, que, repito, é um partido que tem tendências totalitárias muito semelhantes das feitas lá na Alemanha ou na Itália, certo? Nesse momento, então, o nosso amigo Salazar não só consegue apoio dentro do governo português, como também apoio do próprio Oscar Carmona. E por causa das medidas econômicas de Salazar terem sido muito bem sucedidas, boa parte da sociedade portuguesa também passa a apoiar o Salazar como um novo chefe de governo. Só que para isso acontecer era necessário alterar a Constituição portuguesa. E é nesse momento, então, em 1932, que por ideia de Carmona e do próprio Salazar, é convocado um referendo para consultar a população se ela queria a alteração da Constituição. Uma nova Constituição, inclusive, poderia ser editada dependendo do resultado desse referendo. O problema você teve uma série de manipulações nos votos que acabou sendo favorável às intenções da Frente Nacional. É aí que surge uma pergunta. Fábio, como assim manipulação dos votos? O que aconteceu? Muitas das pessoas não compareceram à eleição, não compareceram ao referendo. Quando uma pessoa não comparece, é considerada uma abstenção. Praticamente todas as abstenções foram colocadas como votos favoráveis à Frente Nacional. Isso deu a maioria necessária para que a Frente Nacional, que já praticamente estava no governo, porque representava justamente os interesses do general Carmona e do próprio Oliveira Salazar, isso deu força para que essa Frente Nacional pudesse se colocar como liderança dentro da nova Constituição que seria formada. O resultado foi que logo no final de 1932 para o início de 1933, nós teremos a formação do chamado Estado Novo Português, comandado pelo professor Antônio de Oliveira Salazar. Então, em 1933, você tem a inauguração de uma continuação dessa ditadura que a gente acabou de ver, a chamada ditadura nacional. Porém, agora com a formação de uma ditadura com um outro nome e com um outro líder. Aqui nós temos o professor de Direito e Economia, Antônio de Oliveira Salazar. Daí o nome do regime que nós conhecemos como fascismo português ser chamado de salazarismo. Salazar lidera esse governo até 1968. E antes da gente ver como é que esse governo acaba, é necessário a gente colocar aqui algumas características que são importantes para a gente entender o que está acontecendo em Portugal. A partir de 1933, nós temos literalmente a Frente Nacional ou União Nacional como um partido de origem fascista, como qualquer outro partido que você já ouviu falar de fascismo na Europa. Durante esse período, nós temos um Estado altamente corporativo. O Estado português, nesse momento, vai se tornar um Estado totalmente corporativista. Ou seja, vai ser um Estado que vai proteger muito todos aqueles que são nacionalistas. Dentro desse cenário, como a gente já tinha falado anteriormente, os órgãos de imprensa também serão controlados e favorecidos aqueles que sempre estiverem falando a favor de Salazar. Por falar em alavancar a imagem como líder da nação, a ideia de culto ao líder também está muito presente nessa época.
A ideia de que Salazar é um sujeito como se fosse um grande pai da nação, quase que liderado por Deus, existia nessa época. E por que é interessante a gente falar essa parte de liderado por Deus? Porque a Igreja Católica Portuguesa também vai dar muito apoio ao Estado fascista português. Muito apoio, certo? Como o Estado fascista português tinha muitas das questões de tipo Deus, pátria e família, inclusive esse era um dos principais bordões falados por Salazar. Deus, pátria e família. A ideia de Deus, pátria e família sempre vai estar muito presente no salazarismo. A Igreja Católica também vai dar apoio, como a gente acabou de falar. E dentro desse cenário, pessoas, nós também teremos um Estado antipartidário e antiparlamentar. Ou seja, não vai existir praticamente durante 40 anos dentro de Portugal eleições para o parlamento, deputados, senadores, coisas do tipo. Assim como também não haverá outros partidos. E por que você teve o cancelamento desses partidos? Segundo Salazar, se não há por que alinhar-se a um partido que não seja a Frente Nacional, não há por que existir outros partidos. Trocando em miúdos, se você não vai fazer parte do partido da Frente Nacional, não há por que você fazer parte de um partido que defenda uma ideologia diferente. Então, todos os partidos políticos, independente se fossem liberais, centro-direita, centro-esquerda, anarquismo, comunismo, socialista, enfim, qualquer outro partido que não seja Frente Nacional durante mais de 40 anos foi proibido de existir. Se nós formos contar o período da ditadura nacional, que começa em 1926, até o final da ditadura do Estado Novo, em 1974, você terá o regime ditatorial de origem nazifascista que mais durou durante todo o século XX. Foram quase 50 anos de regime fascista ou de orientação ultranacionalista. Salazar acaba afastado no ano de 1968, por motivos de saúde. O nosso amigo estava ficando pra lá de doente. No ano de 1970 ele morre. Mas pouco antes dele morrer, ainda já no ano de 1968, um sujeito chamado Marcelo Caetano dá continuidade ao mesmo Estado fascista, com as mesmas ideologias fascistas e com o mesmo ideário que era pensado lá por Benito Mussolini, lá por Hitler e entre outros líderes fascistas nos anos 30. Durante o início dos anos 70, o Marcelo Caetano tenta manter as mesmas conjunturas que existiam para controle de Estado desde o início do salazarismo. Só que o problema é que isso não dá certo. A partir de 1973, vários órgãos dentro da própria sociedade portuguesa começam a se posicionar radicalmente contra a permanência de Marcelo Caetano no comando de Portugal. Além disso, vários outros movimentos de independência das colônias portuguesas na África, como Angola e Moçambique, também já estavam surgindo com muita força, o que abalava o governo de Caetano. No final das contas, no ano de 1974, uma revolução contrária à manutenção de Caetano vai acabar por depô-lo da presidência do país no ano de 1974. A revolução ficou conhecida pelo nome de Revolução dos Cravos. E por que ficou conhecida por esse nome? Por que Revolução dos Cravos? Porque o principal símbolo dos revolucionários, daqueles que queriam o fim do fascismo, era andar com uma flor, que era o cravo, na lapela, ou então andar com a flor na mão mesmo. Se você for pegar imagens hoje na internet, você vai ver vários momentos em que os manifestantes portugueses, contrário à permanência do regime fascista, estão com seu principal símbolo na mão, uma flor, o cravo. Após isso, nós vamos ter a restauração portuguesa, onde você vai ter a edição de uma nova Constituição. Desde então, desde a edição dessa nova Constituição, na segunda metade da década de 1970, Portugal vive um regime republicano distante de qualquer tipo de ameaça totalitária ou mesmo com relação a alguma questão vinculada ao autoritarismo. Muito bem, pessoas, era isso que eu tinha para trazer para vocês sobre o fascismo português. Não deixe de estudar, se você quiser falar qualquer coisa e dar uma melhorada no vídeo, para dar uma melhorada no vídeo, comenta aqui embaixo e a gente está aqui para servir a vocês. Lembre-se, continue estudando. Quarentena não é férias. Tchau!